Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, para você que riu de mim, hoje eu tenho um news, cuja a página, obviamente, está indicando o dia de hoje, e a notícia também é do dia de hoje. Para quem eu tô brincando, é porque outro dia eu falei que a notícia era do dia, vendo essa informação sem reparar que a notícia era de antes. Mas olha que interessante aqui. A epigenética é determinante para a longevidade, diz estudos. Bem, eu tenho visto, basicamente, isso aqui vai falar daquela diferença de idade biológica e cronológica. Eu tenho visto aí uns métodos aí de determinação de idade biológica meio estranhos, mas aqui é bem interessante porque olha o que o estudo fala, né? Para lembrar, segundo uma análise secundária de 3 estudos complementares da coorte Human Health Initiative, acho que tem que ver como é que pronuncia exatamente, as participantes que chegaram aos 90 anos de idade sem comprometimento funcional ou cognitivo, tiveram uma taxa de metilação epigenética menor do que as das que apresentaram esse tipo de comprometimento. E mais do que nunca, dos que morreram antes dos 90 anos de idade. Quer dizer, você tem o seu DNA e aí vai metilando, inclusive ele fala que tem um ponto aqui que é mais comum entre as bases citosina e guanina, dessa metilação. E aí, quando a coach analisou, viu que as pessoas que são mais longevas, têm uma menor taxa de metilação nessas duas bases, tá? Então, quer dizer, de modo geral, eu vou falar o resto aqui, mas é interessante porque a gente tem visto aí nessa questão da influência, por exemplo, da criança no ventre materno e a modulação lá da epigenética. Será que isso já não começa lá, né? Efeito do exercício. Então, isso é bem interessante, né? Claro, aqui está determinando uma relação, uma associação. Tem a metilação, não tem a metilação, no caso aí menos metilação, mais sobrevida. Então, agora resta a gente entender o que está modulando essa metilação, né? Então, além disso, a aceleração da taxa de metilação parece ser um biomarcador de envelhecimento e prognóstico para as mulheres. O mesmo estudo precisa ser feito com a população masculina. Ok. Por que isso é importante, né? Fora que eu estou falando aqui para quem é do exercício, da nutrição, etc. Estima-se que a idade biológica das pessoas as mantém em boa saúde, em idade muito avançada, seja menor do que aquela idade cronológica. Quer dizer, estima-se que a idade biológica das pessoas que mantêm uma boa saúde em idade muito avançada seja menor que a idade cronológica. Quer dizer, a pessoa tem uma certa data de nascimento, mas a funcionalidade é de uma pessoa menor. O que acontece, por exemplo, com quem faz exercício ou tem uma boa alimentação. Não tem um envelhecimento real tão grande, né? Sabendo que, para a mesma idade cronológica, as funções fisiológicas, rapidez do envelhecimento biológico são muito heterogêneas. A epigenética é um elemento decisivo nesse processo. Aí ele fala aqui, ó, a velocidade de metilação do DNA, ADN, né, em locais específicos, bionucleotídeo, né, do par lá, citosina e guanina, as bases púricas e pirimídicas, permite avaliar a idade cronológica. Além disso, uma mudança nessa velocidade de envelhecimento epigenético pelo efeito combinado dos fatores endógenos e exógenos, poderia estar associado a envelhecimento mais rápido ou mais lento do que a idade cronológica, tá? Então, aí ele continua, né? O estudo analisou a associação, o estudo analisou a associação entre a epigenética e a saúde aos 90 anos de idade e a mobilidade, com mobilidade e funcionamento cognitivo inalterados. Aí ele fala aqui, né, metodologia, o estudo consistiu de uma análise secundária, a gente falou, principais resultados, uma análise pode ser feita com 1.813 mulheres, das quais 464 estavam vivas aos 90 anos. Com mobilidade e funcionamento preservados, 420 estavam vivas, porém com comprometimento funcional da mobilidade e ou cognitiva. E 999 haviam morrido antes dos 90 anos de idade. O tempo mediano de acompanhamento disponível do estudo foi de 21 anos para as mulheres que sobreviveram até os 90 anos, em comparação a 13,2 anos para as mulheres que não sobreviveram. As que pertencem a um primeiro grupo estavam em menor estado de saúde ao analisar a taxa de metilação durante o estudo complementar. Por exemplo, 30,8% não apresentavam nenhuma das principais doenças crônicas pesquisadas em comparação a 24% e 21%, 21,7%, respectivamente. Além, elas também tinham mais frequentemente feito o terceiro grau, sem história de tabagismo, com índice de massa corporal ou sobrepeso, consumo moderado de bebidas alcoólicas, entre 1 e 7 por semana, caminhavam mais regularmente que as outras. Ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, já está tentando, lógico que o estudo é de associação, mas aqui ele já está tendo alguns fatores
que são conhecidos por afetar a saúde orgânica, né? O tabagismo, o sobrepeso, o consumo de álcool, o hábito de atividade física ou não. Então, tentando mudar. E daí a ideia. Para cada desvio adicional, padrão adicional da taxa de metilação, a probabilidade de sobreviver até os 90 anos sem comprometimento cognitivo funcional diminuiu, com razão de chances entre 60% e 0,2%, dependendo do tipo de relógio epigenético utilizado para o cálculo. Então, mostrando isso aí, né, essa relação de metilação aí, e essa relação de metilação permitindo aí uma associação entre a idade cronológica e a idade biológica. Então, pelo que a gente entende aí, todas as, né, com 90 anos, se você tem um grau menor de metilação, você tem uma idade biológica, uma funcionalidade melhor, tá ok? Então, isso aí é importante para a gente, primeiro, entender um pouco aí que tem um monte de técnicas ou ideias de como medir essa idade biológica, nem todas muito precisas, aí ele está dizendo que essa pode ser uma boa, pelo menos para as mulheres, tá? Então é interessante saber isso, e que isso é importante para longevidade. Tá, eu nunca vou conseguir avaliar de saber meu grau de metilação, talvez. Sim, mas se você tiver certos hábitos, você pode inferir que isso está menor em função da sua própria funcionalidade no ambiente, né? Como é que você está se portando em relação às atividades da vida diária, em relação ao exercício, ou como está o funcionamento aí da sua mente. Tá ok? Então é isso, news rapidinho pra gente aí, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, traga todo mundo que você conhece pro canal e até um próximo news. Um abraço, tchau, tchau.